Oi, minha família de Deus. Estou aqui já no finalzinho da tarde, no entardecerzinho. Daqui a pouco esse sol maravilhoso vai estar se pondo. Antes de tudo, eu quero me desculpar por essas 2 semanas da minha ausência. Eu tive um probleminha de saúde e não pude gravar o nosso estudo, o vídeo do nosso estudo. Eu não deixo nada aqui pronto por semanas. Toda semana eu faço o estudo e venho aqui para a gente poder conversar sobre esse estudo do Evangelho de Jesus segundo João. Então, essas últimas 2 semanas não foi possível, mas com a graça de Deus e para a glória dele, olha eu aqui fazendo então a continuidade, dando continuidade a esse nosso estudo. Então, seja demais bem-vindo. Obrigada por algumas pessoas que mandaram mensagem perguntando se tinha acontecido alguma coisa, cadê os conteúdos. E eu fico muito grata por vocês terem sentido a minha ausência, né? Porque isso simboliza para mim que a gente já tem aí um relacionamento, né? Já existem pessoas que estão aguardando o nosso estudo para dar continuidade ao livro de João. Então esse é o nosso 24º episódio. Se você está chegando aqui agora, eu quero te explicar que todo domingo a gente coloca aqui um vídeo no canal do YouTube, aonde a gente está fazendo o estudo do livro de João. Então, tudo aquilo que João registrou, tudo aquilo que ele viveu com Jesus Cristo durante o seu discipulado, a gente vem aqui estudando sobre isso, desde o capítulo 1, do verso 1, e nós vamos até o último capítulo, no último versículo, e quando nós fecharmos o livro de João, a gente vai dar início a um novo estudo da rica Escritura, da rica Palavra de Deus. Então é isso. Eu te peço imensamente, que é muito importante para o canal, todos os canais que vocês veem no YouTube, sempre o mesmo pedido, e é assim que funciona mesmo. Dá a tua curtida, compartilha, comenta. Se você digitar um amém bem que rapidinho, isso já está ajudando muito ao nosso canal a crescer, chegando até mais pessoas, né? Então, vamos ajudar aquilo que é bom, ajudar aquilo que é positivo. A gente aqui está levando a palavra de Deus, amor, carinho, paz, alegria, paciência, tolerância, longanimidade, enfim, tudo isso que Deus vem nos ensinando, e a gente também está aprendendo com Deus a saber se proteger dos males, dos riscos, dos inimigos, das adversidades, das coisas que vão acontecendo, para que às vezes nos tire aí do caminho, né, seguindo Jesus, e a gente acaba às vezes se traindo a nossa fé, traindo a nossa essência espiritual, pois somos semelhança e imagem desse Deus maravilhoso, justo, bondoso, amoroso. Então, a gente aprende com Deus a saber se defender, a saber interpretar o mundo espiritual. Então é isso que a gente está aqui fazendo. Eu espero e conto com o teu curtir, com o teu compartilhar, com o teu comentar. E é isso aí. Agora vai vir uma vinheta muito breve, muito rapidinha. É um pouco para eu me apresentar como ministra da palavra, o meu e-mail, caso você queira fazer algum contato comigo. Então é isso aí, rapidinho essa vinheta, e enquanto isso você vai abrindo sua Bíblia, tá bom? Vamos lá para João, capítulo 6, vamos começar a partir do verso 34, viu? Então vamos para a vinheta, não vai embora, vai pegando sua Bíblia, sua caneta e vamos lá para esse estudo maravilhoso. Estou te esperando depois da vinheta. Bom, para quem está chegando agora, para não ficar perdido, a gente está no 24º episódio, no capítulo 6, a partir do verso 34, e vamos até o verso 59. Mas você não vai ficar perdido no estudo, porque cada palavra tem a sua reflexão, e você gostando, se interessando, depois você vai ouvindo desde o primeiro episódio, que aí você vai chegar até agora, e você vai entender todo o contexto. Mas são passagens muito particulares. Aqui a gente está estudando sobre quando Jesus ele andou sobre as águas, depois quando Jesus se declara ele sendo o pão da vida. Então são esses trechos da Bíblia, você não vai ficar perdido, te convido que fique aqui, tá? Não vai se sentir perdida, desorientada na palavra, não, não, não. Você vai entender tudinho, direitinho o que a gente vai falar hoje. E você gostando, eu acredito que vai gostar, aí você vai lá no episódio 1 e depois você vai colocando em dia até chegar no episódio 23º e vai acompanhando aqui com a gente, porque domingo que vem vai ter o 25º. Então, vamos ler a palavra? Senhor Jesus, antes de tudo, eu te peço, meu Pai, que para a glória do teu nome esteja aqui conosco
Você já sabe exatamente como é que vai ser esse vídeo, para quem que ele vai chegar, em que momento ele vai chegar. Senhor, você sabe o restauro que você quer dar a cada coração, inclusive ao meu. Né? Eu estar aqui gravando esse vídeo é querendo te servir. Que eu e os meus irmãos aqui, essa família de Deus que você vem compondo nesse canal do YouTube, a gente sempre se apresente ao Senhor dizendo: Deus, bom dia, obrigada pela vida, pela tua misericórdia, pela tua graça. Em que eu posso te ajudar hoje? Então, Senhor, esteja eu sendo agora um instrumento do Teu Espírito Santo maravilhoso, trazendo a verdade, como Jesus disse, que o Espírito Santo iria nos trazer a verdade, e seja eu aqui e cada uma das pessoas que assistir esse vídeo, em que tempo for, um instrumento da Tua palavra, para a glória do Teu nome, para que uma alma seja convertida, para que uma alma que esteja afastada do Senhor possa voltar e se reconciliar, para uma alma que ainda não te conhece, vir a te conhecer e se entregar, porque a Tua palavra diz que uma alma que seja salva já é uma festa no céu. Então, em nome de Jesus, esteja aqui conosco nessa palavra e nos traga a Tua sabedoria, a Tua explicação e o Teu ensino, Paizinho, que sem você não tem como a gente prosseguir. A gente precisa que você esteja aqui usando a minha voz, a minha gargantinha, a minha palavra, viu? Mas o ensinamento é teu. Então, vamos lá, gente. Abre o coração para sentir, para receber essa palavra linda de Deus. Olha, então vamos começar no verso 34. Lembrando, eu vou voltar no 32, só para a gente pegar o enredo da história, que está lá no 23º episódio. Declarou-lhes Jesus: eu digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. Eu, inclusive, disse que já o maná lá no deserto já era uma sombra de Jesus Cristo. Ali Deus já estava nos mostrando e mostrando para aquele povo que viria do céu o pão verdadeiro, o alimento verdadeiro, o Salvador verdadeiro que Deus ainda iria enviar para todos nós, que é Jesus, prometido lá desde Gênesis, aonde Deus falava daquele que viria para combater, derrotar o inimigo, a serpente, o Satanás. Então, várias coisas no Antigo Testamento, e a gente ainda vai chegar lá um dia, já era a sombra de Jesus. Já era Deus mostrando de onde viria o Salvador, e ele viria dos céus, assim como o maná. O maná que alimentou o povo na hora da fome, no deserto, quando foram retirados de escravos do Egito, aquele maná que caía dos céus e alimentava o povo já era uma sombra de Jesus, que também viria dos céus, embora através do ventre de Maria. Mas ele viria dos céus, seria enviado por Deus, para que então ele fosse o nosso alimento, o nosso Salvador. Afinal de contas, aquele maná, se não tivesse sido derramado no deserto, o povo iria morrer de fome. Jesus, se não tivesse sido derramado dos céus, nós morreríamos, mas de uma fome espiritual. Nós seríamos eternamente separados de Deus, e Jesus vem exatamente para nos reconciliar com o Pai. Então, vamos seguir aqui no verso 34. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre esse pão, ou seja, esse pão que desce do céu e dá vida ao mundo, que Jesus se referiu no verso anterior. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus então ele começa a se apresentar para aquele povo dizendo: olha, eu sou esse pão. Você que quiser se alimentar do que eu estou te ensinando, da forma que eu vivo, que eu caminho, o amor que eu tenho ao próximo, o quanto eu conheço da palavra do Pai, a maneira que eu rebati o inimigo, o Satanás, o demônio, quando ele foi até mim no deserto, a maneira em que eu me comportei diante dele nas tentações em que ele tentou provocar no meu coração. Então, se alimenta de mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que te ensina o que o Pai deseja. Jesus mesmo disse para eles, um pouquinho antes, você vai ver isso no episódio anterior, que a vontade do Pai era exatamente a obra de nós crermos em Jesus como o Filho de Deus. Está escrito aqui no verso 29. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então, é copiar Jesus, é se inspirar em Jesus, é entender as razões pelas quais Jesus esteve aqui, sendo ele o próprio Deus, caminhando e ensinando e nos apresentando quem é o nosso Deus Pai. E aí, Jesus, ele se apresenta então como o pão da vida,
Ele diz que aquele que bebe dele nunca vai ter sede. Nunca vai ter sede espiritual. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Jesus está dizendo, eu estou aqui, vocês estão me vendo, porém vocês ainda não creem em mim. Nós vemos e sabemos que quantas pessoas já escutaram falar de Jesus, veem Jesus na cruz, veem Jesus em alguns testemunhos, escutam histórias, conhecem o livro, pelo menos a capa da Bíblia, já viram uma Bíblia. Então, todas essas maneiras é uma forma de ver Jesus. Eles viam Jesus em carne e osso, mas nós vemos até hoje a manifestação de Jesus de diversas formas. E quantas pessoas, embora vejam, mas mesmo assim ainda não creem. Eu não sei, mas está aqui, olha, esse sol que está ainda iluminando a gente, essa montanha atrás de mim. Esse momento nosso aqui de oração, isso é um momento de oração. É um momento de estudo, é um momento de reflexão na palavra do Senhor, é um momento de oração, é um momento de encontro com Ele. Muitas pessoas às vezes têm até dificuldade de verem na própria natureza a existência do Criador. Muitas pessoas têm dificuldade de ver em nós a existência do Criador. Muitas pessoas olham para outras pessoas e veem nelas e julgam elas como ou chatas, ou importunas, ou inconvenientes, ou traidoras, e não conseguem ver nas pessoas a existência de Deus, porque Deus foi quem nos criou. Criou a sua imagem e a sua semelhança. E ainda por cima, Deus vem até hoje tentando nos educar. Ele nos formou, Ele nos criou, mas Ele vem até hoje tentando nos educar, nos criar de forma educacional na palavra dEle. Minhas cachorrinhas estão latindo agora aqui um pouquinho nesse momento, mas eu estou com o microfone, acho que não vai atrapalhar o nosso áudio. Então Jesus disse isso, vocês estão diante de mim, vocês estão me vendo, mas vocês não conseguem crer. É uma cegueira espiritual. Deus fala disso na palavra dEle. Que nós precisamos combater a nossa cegueira espiritual. O inimigo quer que sejamos cegos espiritualmente. É o grande lance dele. Se nós não enxergarmos a Deus, nós nunca iremos até Ele, e não indo até Deus, nós somos presas fáceis na mão do inimigo, do adversário, que não é só adversário nosso. Ele é adversário de Deus, ele está sempre provocando Deus. Mas Deus nos dá, com a existência do adversário, a possibilidade da nossa escolha. Se não tivéssemos uma outra opção, amaríamos a Deus por falta de opção. E Deus nos dá essa liberdade. Mas ao mesmo tempo que Deus nos dá a liberdade de escolha, Deus também vem nos ensinando a melhor escolha. Em Deuteronômio ele diz isso, eu apresento a vocês a vida e a morte. Vocês escolham. Mas ele mesmo diz, porém, escolham a vida. Ele dá uma múltipla escolha e ele ainda nos dá a resposta certa. Certa para quem? Certa para nós. Deus sempre vai continuar sendo Deus, conosco ou sem a gente. Nós é que não vamos continuar sendo a imagem e semelhança de Deus se nos afastarmos dele. Acabaremos tendo semelhança do inimigo, porque longe do bem é próximo do mal. Porque não existe uma outra opção. Não existe o campo neutro. Existe o campo da bondade, da positividade, da justiça, do amor, da reconciliação, do arrependimento. Mas também existe o campo da derrota, da fraqueza, da inveja, do ciúme, do pecado, das falhas e dos erros. Não existe um campo neutro, entende? Então a gente tem que se inclinar ou para um lado ou para o outro lado. E Deus, justamente, de maneira justa, querendo dizer-se justamente, de maneira justa, Ele nos deu a possibilidade da escolha. Escolha por Deus. Você vai ver que a sua vida é cada vez mais brilhante, não é? Você que já vive essa experiência com Deus, você sabe do que eu estou falando. Então vamos lá. No verso 36 ele disse, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Se você pensa que alguma coisa que você tenha vivido, feito na sua vida, que você acha que Jesus não vai poder te aceitar, que Jesus vai te rejeitar por qualquer falha, pecado, maldade que você tenha feito, a palavra de Jesus, ele diz assim, quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então, se alguém em algum momento dessa vida disse para você, ou você ouviu alguém dizer para alguém, ah não, o que você fez é imperdoável, Jesus jamais vai te aceitar.
Jesus diz isso, então por isso a palavra de Deus é a verdade. Por isso que a palavra de Deus, ela mostra o oculto e o escondido. Ela revela a verdade, entende? Então isso é uma coisa muito boa da gente compreender. Essa verdade é onde Jesus diz que não há ninguém que o Pai envie até ele, que ele vai dizer, não, você eu não quero. Jesus jamais rejeitará alguém. Jesus jamais rejeitará alguém que se achegue até ele, que se aproxime dele. A palavra dele diz isso. Me diz aonde foi que um dia Deus nos enganou, nos fez promessas que nunca teve intenção de cumprir. Me diz quando foi que Deus mentiu para a gente, né? Então, Jesus, ele está sendo muito franco, muito claro. Ele não deixou dúvidas, ele nem usou parábolas para isso. Ele disse verdadeiramente, claramente, que ele jamais rejeitará aquele que se aproximar dele. Aí ele continua, pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Gente, isso também é um ensinamento. Jesus, ele desceu dos céus. O nosso paizinho do céu, o nosso Deus Pai, ele mandou o Deus Filho. E depois ele enviou o Deus Espírito Santo para que habitasse em nós. Mas o Deus Espírito Santo, veja bem, ele o tempo inteiro, desde o Antigo Testamento, ele já era uma realidade. Ele só não habitava em nós, ele estava sobre as pessoas. E desde que Jesus então subiu aos céus, então o Senhor mandou o Espírito Santo para que habitasse dentro de nós. Olha, gente, tem uma obra aqui perto desse lugarzinho, eu quero mostrar para vocês o pôr do sol lindo, né? Eu estou morando num lugar temporário, porque eu estou preparando o meu local de moradia, mas até isso Deus me abençoou. Mesmo sendo temporário, mesmo sendo por um pouquinho de tempo, Deus me colocou num lugar onde todos os dias, aqui eu vejo o nascer do sol e aqui eu contemplo o pôr do sol. Mas vamos seguindo aqui no nosso vídeo, eu só queria compartilhar com vocês essa imagem linda que todos os dias Deus nos oferece, de manhã e no final do dia, né? Como a palavra diz que todos os dias o Senhor visitava Adão e Eva. Todos os dias o Senhor te visita, várias vezes te dando várias oportunidades de contemplar Ele e de perceber a existência dEle e o quanto Ele sabe fazer coisas lindas, não só como esse pôr do sol, mas coisas lindas como você e como eu também. Então, quando Jesus diz isso, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, veja bem, Deus formou você e a mim. A imagem e semelhança dele nós fomos formados. Nós não nascemos porque um dia o nosso pai e a nossa mãe tiveram vontade de ter um neném. Nós não nascemos por um descuido ou não somos frutos de algum estupro. Nós nascemos e estamos aqui porque fomos formados em Deus antes da formação do mundo. Deus já nos desenhou, Deus já nos desejava e é Deus que nos enviou e que nos dá a cada dia a graça da vida. Então, da mesma maneira que Jesus estava aqui para fazer a vontade do Pai, você e eu estamos aqui para fazer a vontade do Pai, para descobrir quem é esse Pai e para viver em comunhão com Ele. E você para pensar que tudo que Deus nos ensina, se nós fizéssemos, o mundo seria extremamente maravilhoso. Seria novamente um jardim do Éden. Seria a extensão dos céus aqui na terra, se todos nós fizéssemos e agíssemos assim, como Jesus, como Deus e como o Espírito Santo. Então, da mesma maneira que Jesus veio para fazer a vontade do Pai, nós também estamos aqui para um motivo, fazer a vontade do Pai. Continuando, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Jesus está dizendo que Deus, a vontade de Deus Pai é que o Deus Filho não perca uma só alma. Uma almazinha sequer que Deus tenha levado até Jesus é para Jesus não desperdiçar. Então, não devemos desperdiçar as pessoas que chegam até nós. Não devemos rejeitar algumas pessoas por qualquer motivo que seja. Nós devemos aceitar essas pessoas, trabalhar o coração dessas pessoas, deixar que pessoas trabalhem também o nosso coração. É certo que Jesus também disse aos seus discípulos que quando eles fossem levar a palavra, aqueles que não quisessem ouvir, que eles então se retirassem e que não trouxessem nenhum grãozinho de areia debaixo da sandália dos pés. Por que isso? Porque Deus respeita a tua vontade, Deus respeita a minha vontade.
Um dia eu tive muita vontade de conhecer esse Deus maravilhoso. Cada vez mais que eu ia conhecendo Ele, eu mais me encantava, mais me apaixonava, mais eu vivia melhor, mais tinha doçura no meu coração, mais tinha tolerância dentro de mim, mais tinha luz dentro de mim, mais eu enxergava a vida e as coisas e as circunstâncias, mesmo que difíceis, de uma maneira diferente, de uma maneira mais salutar, mais saudável. Eu não via mais as coisas como uma maneira ruim, mas como provas para que eu pudesse evoluir espiritualmente. Então, neste momento, há um momento de escolha. Então, Deus permite o tempo inteiro em que nós possamos escolher qual caminho que nós devemos tomar. Então, nós não podemos e não devemos rejeitar as pessoas, mas aqueles que não quiserem nos ter ou nos ouvir, ou crescer conosco, ou até mesmo a gente, às vezes, nega ouvir palavras e bons conselhos, essas pessoas também devem dizer, olha, qualquer coisa é só chamar de volta que eu estou aqui, mas eu estou indo porque você não está querendo me ouvir. Jesus ensinou isso aos discípulos, vão, falem de mim, mas quem não quiser ouvir, tudo bem, vá em frente porque tem mais gente para vocês falarem de mim. Mas olha, se alguém quiser, e quiser chamar você de novo, fulano, fulana, me fala de novo de Jesus, não se negue, vai lá e fala dele, porque não devemos rejeitar uma alma sequer que Deus bote no nosso caminho. Então ele diz isso, e ele ainda diz o seguinte, que ele ressuscitará todos aqueles que Deus, o Pai, o enviou, que ele não rejeita, e que ele então ressuscitará no último dia. Existem linhas teológicas de pré-tribulação, pós-tribulação, pessoas que acham que vai ser no meio desses 7 anos da grande tribulação. Isso são linhas teológicas. Quando vai ser o último dia, eu não sei. A palavra de Deus ela não é clara com isso. Por isso, tantas linhas teológicas diferentes. Porém, não importa, haverá o último dia. E Jesus, ele vai ressuscitar todos aqueles que creram nele, assim como está no verso 29 que nós lemos, que a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E Jesus não rejeita ninguém e ele vai ressuscitar todos aqueles que nele creem. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus está tendo um acordo com a gente, está fazendo uma aliança conosco, está sendo claro ao ensinar como é que a coisa vai se dar. E para chegar neste momento, o que nós precisamos fazer e de que forma que nós precisamos viver. Deus nos dá todas as chances, as pistas, as dicas, as respostas. Ele não é escondido de nós. Às vezes a gente que se esconde dele, mas ele não, ele é muito claro conosco. Jesus veio para pescar almas para Deus e nós também somos pescadores de almas. Ele mesmo disse aos discípulos, vamos embora, vem pescar alma comigo agora. Vocês estavam pescando peixe, agora vamos pescar alma. Nós também somos pescadores de almas, assim como Jesus também. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera, eu sou o pão da vida que desceu dos céus. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como é que ele pode dizer que desceu dos céus? Essas pessoas olhavam apenas para o físico, para o material, para aquilo que era terreno. Nós estudamos aqui quando Jesus se encontrou com Nicodemos. E aí Nicodemos conversando com Jesus, Jesus diz a ele, Nicodemos, é necessário que nasça de novo. E Nicodemos falou, mas como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Como é que eu, um homem velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe? As pessoas ouviam Jesus, e até hoje é assim, e olham muito pelo lado físico, pelo lado material e não pelo lado espiritual. A fé é crer naquilo que não se vê. A fé é para que você entenda o mundo espiritual, é para que você sinta o mundo espiritual, para que você se conecte com o mundo espiritual. Mas eles estavam o tempo inteiro no mundo carnal, no mundo físico, na matéria, no terreno, e não conseguiam entender todo esse lado espiritual de Jesus. Porque o livro de João, ele trata muito do lado espiritual de Jesus e nós já falamos disso lá no início, nos primeiros estudos, nos primeiros episódios. E aí então, respondeu Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Ou seja, não adianta. Se o Deus Pai não atrair você para que você me olhe de uma maneira espiritual, não adianta que você não vai conseguir me enxergar. Você me enxerga a partir do momento em que o Pai atrai você para mim. Aí você pode dizer, caramba, será que eu sou atraída por Deus para conhecer Jesus? Calma aí, que ele vai continuar.
e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Sabe onde é que está escrito isso? Isso está escrito em Isaías. Isaías, no capítulo 54, no verso 13, diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Olha a pista aqui. E grande será a paz de suas crianças. Todos os filhos serão ensinados pelo Senhor. Todos. Em nenhum momento Deus diz que alguns filhos serão ensinados por Ele e outros não. Em nenhum momento Deus disse que Ele escolhe uns e rejeita outros, como algumas pessoas também têm essa linha teológica. Aqui Ele disse que todos os filhos serão ensinados pelo Senhor. Deus não faz acepção de pessoas, entende? E aí Ele continua: todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ora, Deus ensinava sobre Jesus desde Gênesis. A questão não é que Deus não ensinasse sobre Jesus. A questão é que muitos ouviam Deus, tipo que entrando por aqui, saindo por aqui. As pessoas não estavam querendo aprender aquilo que Deus já vinha ensinando desde o início. Então Deus nunca negou Jesus, a existência de Jesus, um ensinamento sobre o Salvador a ninguém. Acontece que tem pessoas que só querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E que quando você não diz aquilo que elas querem ouvir, elas não aceitam aquilo que você está dizendo. Muitas pessoas não aceitavam, de fato, o que Deus já vinha dizendo desde Gênesis e por isso não conseguiam ver Jesus como aquele que foi enviado dos céus, o Filho de Deus, aquele que veio para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor e fazer então a nossa religação com Deus Pai. E ele continua: ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Asseguro a vocês, aqueles que creem em mim terão a vida eterna. Então quem vai ter a vida eterna? Quem crer em Jesus. Jesus está sendo muito claro aqui. Quem não crê em Jesus não terá a vida eterna. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Todavia, aqui está o pão que desce dos céus, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente. O que é exaltadamente? Irritadamente, gritando, um falando uma coisa, o outro falando outra, e entre si, e disseram: como pode esse homem nos oferecer a sua própria carne para comermos? Você sabia que nessa época Jesus era tido até como canibal, porque ele falava de comer a carne dele e de beber o sangue dele, era considerado um canibal? E aí Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. O que quer dizer isso, gente? É uma morte espiritual. O que é a morte? Nós morremos quando o espírito ele se retira da carne. Não é a carne que morre e o espírito some, ou vai embora, ou sobe, ou desaparece. Não. A nossa morte nada mais é do que a retirada do espírito. Ele volta para o Senhor, porque ele veio de Deus. E o nosso corpo, ele volta para o pó, como está escrito na palavra de Deus. Mas Jesus também vem para que os corpos sejam ressuscitados. Todos aqueles que creem em Jesus serão ressuscitados em corpos e com ele subirão aos céus, porque é a igreja de Jesus. Então, quando Jesus fala disso, ele está falando de uma morte espiritual. Aqueles que não comerem da minha carne, que não beberem do meu sangue, não terão vida em si mesmo. Por quê? Porque espiritualmente nós estaremos desligados da nossa matéria física. Porque quem não bebe do sangue de Jesus, quem não come da carne de Jesus, quem não crê em Jesus, quem não se religa ao Pai e ao espiritual, está morto espiritualmente. Porque houve exatamente uma separação espiritual e é Jesus quem fez essa religação, esse nosso reencontro com o Deus Pai. E ele continua: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É necessário que eu explique aqui uma coisinha para quem de repente não sabe. Jesus estava aqui falando de uma aliança. Nesta época e antes desta época, muito antes desta época, não havia papéis, escrituras. Pessoas tomavam compromissos com as outras e era através de uma aliança de sangue.
Um exemplo, eu tenho uma terra e a minha terra tem água. Você tem uma terra, mas a sua terra não tem água, mas você tem o gado. O seu gado precisa da minha água e eu, para me alimentar, não tenho carne, então eu preciso do seu gado. Nós então fazemos uma aliança. Eu digo a você que o seu gado pode vir para a minha terra e beber da minha água, e você toma então um compromisso, uma aliança comigo de que o seu gado, quando morto, também servirá para me alimentar e alimentar a minha família. Nessa época se faziam alianças com sangue, para que um não bebesse o sangue do outro, então eles cortavam a pele e misturavam um sangue no outro e estava feita ali uma aliança de sangue. Além disso, cortava-se um animal no meio e aqueles que fizeram esta aliança, este pacto de sangue, eles andavam, caminhavam um para um lado e o outro para o outro, fazendo este caminhar da aliança. E quando uma parte ou a outra parte quebrasse essa aliança, quebrasse este trato, aquele que quebrou o trato, ele poderia ser morto. Então, quando Jesus diz que aquele que bebe o meu sangue e come que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não terão vida em si mesmos. Ou seja, não tem a aliança. A aliança da vida eterna não será feita. A aliança da vida eterna só pode ser feita no momento em que você come da carne e bebe do sangue de Jesus. Daí vem então a ceia, a santa ceia do Senhor, o vinho e o pão. O vinho representando o sangue de Cristo e o pão representando a carne de Cristo. Neste momento da santa ceia, você está relembrando, é um memorial, você está revivendo a aliança que você um dia fez com Jesus, um pacto de sangue com Ele. Através do sangue dele derramado, ele levou o seu pecado. E através da sua crença nele como seu Senhor e Salvador, lhe é concedido a vida eterna. A ressurreição no último dia. Lhe é garantida, então, a presença de Deus está em todos nós, mas o seu convívio, a sua religação com Deus Pai, com o mundo celestial. Por isso que Jesus diz que aquele que não come, aquele que não bebe do sangue dele, será morto, porque não terá aliança. E quando ele diz, todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Porque houve uma mistura de sangue. O sangue de Jesus, ele é como se tivéssemos feito uma transfusão. O sangue de Jesus sem pecado, puro, perfeito, ele entrou em nós. E ele levou nele o nosso sangue imperfeito e cheio de pecados. E pelos nossos pecados ele morreu. E pela sua ressurreição nós fomos salvos e religados com Deus Pai. Então isso era uma aliança de sangue. Por isso todos esses exemplos, muitas coisas a Bíblia usa o semear, né? A semeadura, as ovelhas, porque é o que havia na época, era o que existia na época. Então a Bíblia toda ela é escrita dentro desse cenário histórico. E aí Jesus ele está ensinando para essas pessoas da maneira que eles viviam daquela época. Eles sabiam exatamente o que era uma aliança de sangue. Eles sabiam exatamente o que era cortar um animal ao meio. Eles sabiam exatamente o que aconteceria com aquele que quebrasse a aliança, que quebrasse esse pacto. Bom, e aí terminando, da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Então o Pai que vive, o Pai que é real, ele me enviou e eu só vivo por causa dele. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Ora, o Pai que vive, ele então cria Jesus. Jesus vive por causa do Pai. Logo, todo aquele que vive em Jesus também está vivendo através de Jesus com o Deus Pai. Então, é exatamente Jesus quem faz a religação de nós com o Deus Pai, quando um dia o pecado quebrou esse convívio, esse relacionamento direto que nós tínhamos com o Criador. É muito lindo, tudo é muito lindo, gente. Eu fico realmente extasiada. O Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão, no caso Jesus, viverá para sempre. Olha, amém, aleluia. Canta Jesus, ó Criador, ó Deus Pai cantando aqui pra gente. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, gente, esse é o nosso estudo de hoje, é a minha palavra para você. Hoje a gente fez de uma maneira diferente, lendo e entendendo e interpretando. Eu espero que você tenha gostado desse formato de hoje. Que Deus abençoe a tua vida.
que com essa palavra você entenda por que Jesus, às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas Jesus não podia ser mais claro, também ele falava umas coisas que assustava pra gente agora, nessa época, mas não naquela época. Naquela época todo mundo sabia exatamente o que era essa aliança de sangue, essa aliança de carne. Não era uma novidade para eles. É algo que já deixou de existir. Documentos se fizeram de outra maneira, agora as pessoas fazem seus pactos. Muitas pessoas também dissolvem os seus pactos e as suas alianças e nem por isso morrerão. Mas exatamente isso, a palavra de Deus, ela é gradual, ele vai se revelando aos poucos, porque de uma vez a gente não tem capacidade de poder entender e compreender. Então eu espero que essa palavra tenha sido edificante na tua vida, que você tenha compreendido um pouco mais sobre a palavra de Deus, que isso tenha engrandecido, aumentado sua fé, levado mais conhecimento para você, mais crença, mais fé em Jesus Cristo, e que você entenda exatamente o que é o momento da Santa Ceia. Caso você seja frequentador, seja de igreja evangélica, de igreja católica, aonde há o momento da ceia, do pão e do vinho, que você saiba exatamente o que você está vivendo naquele momento. O pão que você está comendo, a carne de Jesus. O suco de uva que é oferecido nas igrejas evangélicas está representando o sangue de Cristo. Você está, naquele momento, fazendo a sua aliança, renovando a sua aliança, memorizando no seu coração o dia que você resolveu fazer a sua aliança com esse Jesus maravilhoso que morreu por você, morreu por mim, morreu pela humanidade. E como a palavra disse, Deus vai e ensinou e ensina todos os seus filhos. Nem todos querem aprender e aí ele nos dá então a livre escolha. Mas ele não ensinou alguns. Alguns continuam cegos espiritualmente. E eu desejo que essa cegueira espiritual, e é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, ela se extinga do mundo, para que todos possam crer em Jesus, desfrutar a vida eterna e a gente se encontre lá numa grande alegria. E você de repente dizendo, pô, eu assisti a teus vídeos e eles me ajudaram muito que eu estivesse aqui. E sabe o que eu vou dizer para você? Fazer cada vídeo também me ajudou muito a estar aqui quando a gente se encontrar no céu. Quando eu faço os vídeos, eu também aumento a minha fé. Quando eu faço os vídeos, se eu provoco um aumento de fé em você, pode acreditar que tudo isso que eu faço aqui também aumenta a minha. Deus, quando age na tua vida, ele também está agindo na minha. Deus, ele nos vê de forma individual, mas ele nos trata de forma coletiva. Todos nós precisamos uns dos outros, viu? Então, até domingo que vem, uma excelente semana para você e domingo que vem o episódio 25. Curte, compartilha, comenta, envia para algum amigo, alguma amiga. Cada vez mais que eu me entrego a Jesus e eu não busco ele para que coisas se realizem na minha vida. Eu busco ele em primeiro lugar e ele mesmo diz que todo o resto me será acrescentado. Mas tudo que me é acrescentado, desde que seja na vontade de Deus e não na minha. Eu vou dizer uma coisa para você, eu falo assim para Deus, Deus, esses são os meus planos, essa é a minha vontade. Mas olha, por favor, eu estou te apresentando o que eu gostaria, mas eu confio nos teus planos. E outra coisa, eu não quero viver dentro da sua permissão, eu quero viver dentro do seu propósito. Então eu digo para ele, Senhor, se o que eu quero não faz parte dos teus planos, por favor, não me conceda, não permita, só deixa chegar para mim aquilo que faz parte do teu propósito sobre a minha vida. É uma dica, é da forma que eu falo com ele. E é legal a gente fazer essa troca, eu estou trocando com você, viu? Apresenta para ele, mas deixa bem claro que se ele não quiser, tá tudo bem, porque você confia nos planos dele, muito mais do que nos seus. Eu vivi a minha vida, terminando aqui, achando que eu fazia os meus planos e Deus me ajudava. Ah, Deus ajuda, Deus ajuda. Estava toda errada. Deus faz os planos e eu é que ajudo a ele, viu? Então, ó, fica com Deus mais uma vez, tá aqui um ventinho gostoso. Deus abençoe a tua vida, tua família, tua semana. Ui, que você esteja bem ligadinho, bem juntinho, bem coladinho de Jesus, de Deus Pai e do Espírito Santo. E não se esqueça que Ele está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todo mundo. Então, quando você olhar para alguém, não rejeita. Veja que dentro daquela pessoa também existe o mesmo Deus que existe em você. Tchau, gente. Até domingo que vem, senão eu fico falando de Deus aqui pra caraca, que eu não me canso de falar dele. Ó, beijo grande.